Boa tarde para todos. Estamos aqui para falar mais uma vez um pouquinho sobre futebol, especificamente sobre o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que agora restam apenas 6 rodadas para o seu final, e o que parecia que ia modificar, na verdade não houve modificação alguma, apenas redução, e perda da gordura do primeiro colocado em comparação aos demais perseguidores. No confronto direto de ontem, entre Palmeiras e Corinthians, o Corinthians com muita facilidade bateu o Palmeiras. Se teve gol irregular ou não, o que prevalece é o que está escrito lá, 3-2, e com muita facilidade. Logo no primeiro tempo, nos primeiros minutos, já estava 2-0. É muito fácil. E o mais incrível é que os outros têm uma dificuldade tremenda para bater esse adversário ou aquele. É incapacidade dos outros ou capacidade daqueles. Um Flamengo, por exemplo. O Flamengo é um time que dificilmente ganha de um grande concorrente quando joga fora de casa. Foi-se o tempo em que o Flamengo saía daqui do Rio, do Maracanã, para jogar no Sul, jogar em São Paulo, jogar em Minas e ganhar de Internacional, Grêmio, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Se for caminhar um pouco para o interior, Guarani, Ponte Preta, a Portuguesa mesmo ali no centro de São Paulo, e ganhar do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Foi-se o tempo que o Flamengo ia lá e os adversários temiam o Flamengo. Já sabiam que iam perder aqui, e quando o Flamengo ia lá, já sabiam que talvez fosse perder, de pouco, mas iam perder. Hoje não, o adversário ele sabe que vai ganhar do Flamengo. O Flamengo ele não inspira confiança, entendeu? No torcedor, e inspira a confiança dos que torcem contra, porque sabem que o Flamengo não vai aguentar. É questão de jogador, é questão de treinador, é questão de qualidade técnica de jogador. A qualidade técnica de ontem não será nunca a de hoje. Ontem que eu digo, no passado tínhamos jogadores de alta técnica. Em cada time, se fosse ele menor ou maior, tinha 4, 5, 6 grandes jogadores. Hoje, quem são os 4, 5, 6 grandes jogadores do futebol brasileiro atuando aqui no Brasil? Vão citar alguns, mas não serão tão grandes quanto os que já foram. O futebol surgiu lá atrás, já faz muito tempo. Então, conforme você vai se afastando da base, a tendência é que a qualidade fique pior, porque tudo que tinha que acontecer já vem acontecendo ao longo do tempo. Então não terão mais Zicos, Maradonas, Zidane, não terão mais Roberto Dinamite, Mendonça, Pelé, Garrincha. Não, pô. Lá uma vez ou outra vai surgir um jogador, assim como surgiu o Neymar, o último dos moicanos aqui, nossa, assim como tem surgido aí agora esses meninos aí, que são vendidos a peso de ouro, sem que se tenha certeza de que serão grandes jogadores. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, enfim, são bons jogadores, mas grandes jogadores como já tivemos, dificilmente teremos. Por conta disso, estamos muito afastados da base. Da base que eu digo, da base criação, invenção do futebol. Haviam muitos talentos ainda. Então foram passando o tempo, e a qualidade foi caindo. Entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? Então, para quem presta atenção, está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, Palmeiras e Corinthians, ontem em Itaquera, o Corinthians, se teve gol lá impedido ou não, se o primeiro gol estava fora de condição, estava impedido ou não, já passou. E o Flamengo, mais uma vez, foi lá no Sul, mais uma vez perdeu para o Grêmio lá, e perdeu feio dessa vez, porque foi bizonha, a derrota. Foi bizonha a atuação da zaga, bizonha a atuação de Rafael Vaz, Pará. Há jogadores no Flamengo que não respondem, não responderam e não vão responder a mais nada, porque eles não têm talento para jogar. Rafael Vaz é fraco. É um jogador que tem que levantar a mão para o céu todos os dias por estar jogando no Flamengo, ter passado no Flamengo e ganhar o que ganha. Porque não ganha pouco, não. Qualquer valor que ele ganhe, com todo respeito ao profissional,
para ele é muito, porque ele tecnicamente é muito limitado, assim como o Pará. O Pará ainda tem a virtude da vontade, né? Mas é tão fraco quanto. Ainda bem que está chegando já perto do final da carreira, já ganhou o que tinha que ganhar. Na certa, quando voltar para casa depois que encerrar a carreira, estará voltando melhor do que quando começou. Enfim, é o que eles levam, né, de conquista pessoal e esportiva. O Flamengo parou ali no 7º lugar, parou ali nos 47 pontos, parece que está gostando. Tem agora um próximo jogo na quarta-feira, aqui na Ilha do Urubu, contra o Cruzeiro. É vitória certa? Não. Vitória certa não. O Flamengo não tem vitória certa. Mesmo que ele abra o placar 1-2-0, o torcedor do Flamengo não confia. O torcedor do Flamengo tem que esperar o apito final para carimbar o passaporte de mais uma vitória, o que já não acontece já tem um bom tempo, né? Então a direção do clube vai precisar olhar muito para o plantel, reduzir esse plantel, porque o custo é muito alto e o resultado é muito baixo. Mas o torcedor contra o Flamengo diz: vocês investiram e não ganham nada. Em comparação com o que foi investido, realmente o ganho é muito pouco no Campeonato Carioca, né? É muito pouco. Está brigando lá pela Sul-Americana, já está garantido? Não está nada garantido, não tem nada certo. Mas se conquistar também, vai continuar sendo mais ou menos. Vai continuar sendo, vai passar a ser menos pouco. Entendeu? Porque disputou 6 competições, ganhou uma competição. Tinha que ganhar, porque o Campeonato Carioca seria o mais fácil em comparação com os outros concorrentes que estavam atrás em termos de elenco, enfim, tinha que ganhar e foi apertado para ganhar, né? Agora na Sul-Americana é nível internacional. Júnior de Barranquilla, não conheço, com todo respeito, não conheço, não sei como joga, não sei, mas o Sport foi lá no segundo jogo com um time bem quebrado e resistiu lá ao empate. Se o Flamengo quiser alguma coisa, tem que fazer o resultado muito bem feito aqui, fora dos domínios, fora dos seus domínios, e até mesmo dentro às vezes, o Flamengo não tem capacidade para segurar um resultado, conquistar uma vitória condizente, né? Mas é preciso mudar muita coisa no Flamengo. No final de semana também teve o clássico regional entre Fluminense e Botafogo. O Fluminense venceu na hora que precisava vencer, porque a situação do Fluminense ficaria bastante complicada se ele perdesse. O Fluminense estava bem próximo da zona de rebaixamento, agora está com 42 pontos. E como eu sempre digo, estatisticamente a linha de corte é 47, então ao Fluminense restam 18 pontos. Desses 18, o Fluminense tem que ganhar 5 pontos, 5 empates, 3 vitórias e 2 empates. Não sei como é que vai fazer, mas será preciso alcançar 47, 48 pontos. Vai para 48, 48, porque já fica mais seguro, né? E aí eu posso dizer a mesma coisa do Flamengo. O Flamengo está com 47 pontos. Já alcançou a linha de corte? Segundo as estatísticas, sim. Mas avança mais um pouquinho para garantir, porque não dá para confiar. O Botafogo perdeu um jogo de virada, não se esperava. O Botafogo fez um gol muito cedo, numa roubada de bola do ataque do Botafogo. O Fluminense saindo, a defesa toda aberta, perdeu a bola, o Botafogo roubou essa bola e aproveitou, fez o gol. Mas depois, no segundo tempo, o Fluminense voltou totalmente diferente. O Fluminense tinha jogado na quarta-feira com o Flamengo, pôs muita garra, impôs muito trabalho ao Flamengo, obrigou o Flamengo a, com garra, buscar o resultado. O futebol foi baixo, o futebol tem sido muito, muito baixo, mas não faltou garra no jogo de quarta-feira, assim como não faltou garra ao Fluminense no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Então o Fluminense foi lá e alcançou seu objetivo, e agora posso dizer que está praticamente descartada a possibilidade de rebaixamento. Vai precisar rever algumas coisas no elenco para o ano que vem? Vai sim. Confiar só na base? Não dá. A base revelou muito, mas falta experiência ao jogador da base. Não se pode colocar um time todo, ou 70%, 80% do time profissional com jogadores da base. Não dá. E o Fluminense sentiu isso aí na pele.
vai precisar rever, não sei como é que vai ser, vai precisar ter contato aí com patrocinadores para poder fazer contratação de 3, 4 jogadores, né, experientes, para poder acrescentar junto a esses garotos aí da base. O Vasco da Gama ontem, jogando contra o Vitória, o Vasco da Gama ontem, ao vencer, estaria na frente do Flamengo, iniciou o jogo e logo no início abriu o placar, 1-0 contra o Vitória. Vitória é esse que faz um brilhareco dentro de casa, mas quando sai e vem jogar fora, parece que tira o peso das costas e faz uma boa atuação. E ontem fez mais uma boa atuação. Desde o momento que tomou o gol do Vasco, o Vitória dominou o jogo. O Vasco se sentiu pressionado, conseguiu resistir no primeiro tempo, conseguiu resistir no segundo tempo e só nos descontos é que sofreu justamente, foi justo, o resultado justo mesmo, penso, o resultado verdadeiro poderia até ser uma vitória do Vitória ou um placar maior nesse empate, um 2-2, digamos assim, que o Vitória no segundo tempo imprensou, encurralou o Vasco e até fazer o gol. O Vitória foi até o finalzinho acreditando que ia pelo menos empatar e empatou com o André Lima, que não para mais, não para de jogar não, né? É outro também que andou por aí e vai voltar para casa melhor do que começou, né? Então o Vasco da Gama permanece lá atrás do Flamengo, mas continua indo em busca, né, do objetivo. Até o próprio presidente ontem interrompeu a coletiva do treinador para dizer que o objetivo do Vasco continua o mesmo, contra tudo e contra todo nós vamos alcançar. Quer dizer, uma atitude inoportuna desse senhor, que mais uma vez se candidata à presidência do Vasco, e eu não sei se já é, porque na minha visão e na visão de muitos, já passou da hora do torcedor do Vasco abrir o olho e querer novidade dentro do Vasco. Se realmente esse senhor for novamente reeleito, o Vasco merece como está, não merece a condição. Esse senhor já está na hora dele ir para casa, cuidar de outras coisas. Deixa a presidência do Vasco limpa, deixa o Vasco respirar outros ares. O senhor já fez o que tinha que fazer. Isso é na minha opinião. Não sou vascaíno, né? Na minha opinião, é preciso renovar. O Flamengo conseguiu sair das garras daqueles caras que ficavam ali indo e voltando, entra um, sai outro, entra um, sai outro. O Flamengo conseguiu se livrar. Cresceu financeiramente, sim, né? Estruturalmente, sim. Até o time conseguiu fazer contratações que jamais faria nesses últimos tempos, mas fez por conta do sócio-torcedor, por conta do sanear das dívidas. E o Vasco precisa disso, precisa de cabeça nova, precisa de presidência nova, de coisa nova dentro do clube, para que o clube também se renove. E o Eurico Miranda já deu o que tinha que dar. Enfim, agora é aguardar aí. Haverão jogos no meio da semana. O Flamengo pega o Cruzeiro aí no meio da semana. Não me preparei para dizer quais serão os adversários dos outros clubes aqui do Rio, né? Mas haverá rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro, porque as Copas e tal, só lá pelo dia 21, 22 ou 23, se não me engano, vai haver o primeiro jogo do Flamengo com o Júnior de Barranquilla e o Grêmio enfrentando lá o Lanús pela Libertadores da América. Correto? Então a todos uma bela segunda-feira, uma semana, se possível, de paz, de menos tragédia, de menos violência no Rio e no mundo inteiro. Boa tarde para todos.